boa noite. Olá, boa noite. O triplex em Guarujá, que levou Lula à prisão, é vendido por R$2,2 milhões. O leilão do imóvel foi determinado pelo juiz Sérgio Moro e o dinheiro vai para a Petrobras. Mais uma denúncia contra Vacari, ex-tesoureiro do PT, e Sereno, ex-assessor de José Dirceu. O Ministério Público afirma que eles participaram de fraudes contra fundos de pensão. Ex-senador Clésio Andrade é condenado por lavagem de dinheiro no Mensalão Tucano. No mesmo caso, o ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, ainda aguarda julgamento de recurso. Inquérito sobre doação da Odebrecht para Alckmin volta para a Promotoria de São Paulo. O ex-governador queria que a apuração ficasse com o Procurador-Geral de Justiça. A Polícia Federal prende doleiros do narcotráfico e suspeita de ligação deles com políticos. Para delegados, propinas de esquemas de corrupção poderiam vir de negócios com drogas. Temer faz discurso de 1 hora para comemorar 2 anos à frente da presidência da República. Mas várias lideranças políticas faltaram ao evento, inclusive os presidentes da Câmara e do Senado. O Jornal da Gazeta volta após o intervalo com essas e outras notícias. Até já! Há quase um ano foi realizada a ação da Prefeitura de São Paulo e do governo estadual para acabar com a Cracolândia. Hoje a nossa equipe visitou a região para ouvir da população que trabalha e mora por ali se de fato algo mudou. Era domingo quando a operação conjunta das polícias militar e civil, com apoio da GCM, foi iniciada para tentar desmantelar o fluxo da Cracolândia. Até bombas de efeito moral foram usadas. A ação da prefeitura, ainda durante a gestão de João Dória, do PSDB, marcou o fim do programa de braços abertos, criado na administração de Fernando Haddad, do PT. Dória chegou a anunciar o fim da Cracolândia e, em entrevista ao Jornal da Gazeta, confirmou. Ali, fisicamente, a Cracolândia não existe mais. Quer dizer, agora, vai prosseguir? Vai prosseguir, não tem recuo. Também na ocasião, então, o governador tucano, Geraldo Alckmin, foi mais cauteloso. Não vai resolver em 24 horas, mas vai diminuir. O número de pessoas que vai procurar abrigo vai aumentar. O número de pessoas que vai procurar tratamento médico também vai aumentar. O cenário que se viu logo em seguida é praticamente o mesmo até hoje. Os grupos que se concentravam na esquina da Alameda Dino Bueno com a Rua Helvécia se espalharam pelas ruas do entorno. Para este usuário de drogas, que vive na Cracolândia há 6 anos, o que mudou foi a ação da polícia. Está ali no bomba no pessoal, muitos está se ferindo com bomba, que está dando tiro todo mundo. Para mim não mudou nada. Só piorou. Ainda no ano passado, a Praça Princesa Isabel chegou a ser chamada de Nova Cracolândia, com dezenas de barracas e lonas usadas como abrigo pelos dependentes químicos. Quem passa de forma rápida pela Praça Princesa Isabel percebe que a situação hoje está completamente diferente. O mato está cortado, não há lixo espalhado, nem lonas e barracas montadas. Mas quem realmente conhece a região tem uma percepção bem diferente sobre este endereço. A praça está com uma unidade móvel da PM e também um posto policial fixo. Crianças puderam voltar a brincar e moradores são vistos praticando exercícios físicos. Mas a Leonilda, que até passeia com cãezinhos, reclama, por exemplo, do mau cheiro. Tem que vir logo embora, que não dá para ficar muito, não. De vez em quando ainda a gente vê gente sendo assaltada, né? Pessoal que vem aí na igreja. É possível ver pessoas dormindo em bancos e em diferentes pontos do gramado. Entre algumas estátuas há pertences de moradores de rua. Bem em frente à praça, o português Joaquim, proprietário deste estacionamento, acompanhou o antes e depois desta última tentativa de acabar com a Cracolândia. Melhorou bastante. Tomara que dê uma continuidade de melhora e que tenhamos segurança também, né? Aos 45 anos, o homem que deixou a casa na Zona Leste para saciar o vício nas ruas do centro não acredita que a região um dia vai deixar de ser a Cracolândia como todos nós conhecemos. Para você, que mora aqui há tanto tempo, você acha que a Cracolândia pode acabar um dia? Eu acho que não. É uma lenda já, né? Não adianta.
Estudo apresentado ontem pela Unifesp reafirma que há fortes indícios do envolvimento de policiais em execuções de civis em maio de 2006, quando o estado de São Paulo passou por uma onda de ataques do PCC. A conclusão é a de que agentes públicos participaram dos grupos de execução e que não houve interesse da Polícia Civil, do governo do estado ou do Ministério Público de investigar. Os pesquisadores solicitaram novas apurações e a federalização das investigações. A Secretaria da Segurança Pública informou em nota que reitera a seriedade da investigação das mortes, que foi acompanhada pelo Ministério Público e relatada à Justiça. E a Polícia Civil esclarece que é só possível reabrir o caso se existirem novas provas. Após denúncia de agressão, Roberto Caldas renuncia ao cargo de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele já estava afastado das funções desde sábado. Agora formalizou a saída definitiva do cargo. Roberto Caldas representava o Brasil na corte, com sede na Costa Rica. Ele foi indicado ao posto pela então presidente Dilma Rousseff em 2011 e teve o nome aprovado pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos em 2012, assumindo no ano seguinte. O mandato terminaria em novembro deste ano. Entre 2016 e 2017, Caldas presidiu a corte que trata de questões humanitárias contra a violência e na defesa de minorias. Roberto Caldas foi acusado de agredir a ex-mulher e por ex-funcionárias de assédio sexual. Em depoimento à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brasília, Michela Mares, que foi casada com Roberto Caldas por 13 anos, relatou vários casos de violência doméstica. Segundo ela, no dia 23 de outubro de 2017, Caldas puxou o cabelo dela e a derrubou na escada de casa. Ele teria ameaçado matá-la, mas, de acordo com Michela, foi impedido por funcionárias e acabou dando socos e empurrões nela. Ela prestou queixa por injúria, ameaça e vias de fato, que são agressões físicas. Aos investigadores, a ex-mulher disse ter gravado o marido por 6 anos e ter registrado agressões físicas e verbais. Vagabunda, a casa é dos meus filhos, se você quiser ser salvo, vagabunda, eu ponho empregado e faço o que eu quiser. Me dá paz. Além de gritar com o menino, porque eu mandei o menino te dar boa noite. Ridículo você, viu? Quem não vai dormir aqui é você, porque quem me bateu foi você. A defesa de Roberto Caldas nega que tenha havido violência física e diz que ele se arrepende das agressões verbais contra a ex-mulher. Em decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça condenou a CPTM a pagar R$20 mil mais honorários e despesas processuais a uma usuária de 24 anos que foi vítima de assédio sexual. O caso ocorreu em fevereiro de 2014 nas dependências da Estação da Luz, no trem para Guaianazes. A ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, alegou que, com o aumento de casos deste tipo no transporte público e a falta de ações para evitar que eles ocorram, não se pode deixar de ouvir o grito de socorro das mulheres vítimas costumeiras desta prática odiosa. O advogado da vítima disse que vai recorrer da decisão por achar o valor irrisório. A Justiça de São Paulo negou o pedido de habeas corpus para o ex-vereador de Diadema pelo PT, Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho, e para o filho dele, Leandro. Eles tiveram a prisão decretada na semana passada e são considerados foragidos. O juiz César Augusto Andrade de Castro negou o pedido e disse que a juíza que decretou a prisão preventiva apresentou as justificativas necessárias, baseadas no caso concreto. A defesa da dupla diz que a decisão não corresponde à realidade dos fatos. Manuel Eduardo, conhecido como Maninho, e o filho dele estavam entre os agressores do empresário Carlos Alberto Bettoni, de 56 anos. Bettoni foi empurrado por apoiadores do ex-presidente Lula no dia 5 de abril, quando foi expedido o mandado de prisão contra o líder petista. O empresário bateu a cabeça em um veículo que passava pela rua e desmaiou. Ele sofreu traumatismo craniano, foi operado e ficou 22 dias internado. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O juiz Eduardo Caldas foi nomeado por Dilma Rousseff para a Corte de Direitos Humanos Interamericana. Sabe como é que ele tratava a mulher dele, a Michela Mares, em casa? Batia nela, a xingava de prostituta,
usava outros palavrões, é claro, né? Usava de preconceito regional contra ela é nordestina, e ele fala, ela uma vez foi comer uma buchada e ele a humilhou, pobre, nordestina, ele cometeu todos os crimes, ele chegou a ter casos extraconjugais com as babás dos filhos dela e aplicava o golpe brasileiro da carteirinha. Dizia ela, vai para a justiça me processar, vamos ver se eles vão acreditar em você ou num juiz da Corte de Direitos Humanos. O ex-vereador em Diadema, o Manuel Eduardo Marinho, Maninho do PT, e o filho Leandro Marinho, jogaram um empresário que passava à frente do Instituto Lula contra um caminhão que passava na rua. O empresário teve traumatismo craniano e ele foi condenado à prisão pela juíza da primeira vara de São Paulo. Agora pediu habeas corpus e o desembargador César Augusto de Castro negou. Marinho e o filho Leandro estão foragidos. O que há entre eles e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é condenado por crime comum. Não agrediu a mulher, não empurrou ninguém contra um caminhão, mas é acusado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E goza do beneplácito que todo petista goza no PT. Crime é tudo aquilo que um adversário comete, seja lícito ou não. O ilícito que o petista comete é um mal feito que deve ser perdoado porque o PT tem um trabalho social. Então, em nome disso, os deputados e senadores do PT e das esquerdas estão paralisando os trabalhos do Congresso como se isso aí fosse normal num país em crise que precisa do trabalho do Congresso. É claro que, nesse caso, tem a cumplicidade do pessoal do centro, que apoia o governo Temer, e que permite que eles fiquem lá obstruindo eternamente. Então, é isso aí. O PT tem o crime no seu DNA e quer ser tratado como se fosse sempre um preso político, porque fazem crimes comuns em nome da política. O juiz, o vereador e o Lula. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto, viu? Até! O triplex em Guarujá, que levou o ex-presidente Lula para a prisão em Curitiba, foi arrematado hoje em um leilão virtual promovido pela Justiça Federal. O novo dono é Fernando Costa Gontijo, um investidor imobiliário de Brasília. O leilão do apartamento no condomínio Solares, em Guarujá, no litoral de São Paulo, teve um único lance de R$ 2.200.000 de uma empresa de nome Guarujá Par, com sede em Brasília. O lance foi dado nos 5 minutos finais da oferta virtual. A empresa por trás da compra tem 3 dias para realizar o pagamento do valor à Justiça Federal de Curitiba e receber a escritura do imóvel. O comprador ainda vai ter que arcar com uma dívida de R$ 47.000 de condomínio não paga pela construtora OAS nos últimos anos. O apartamento, segundo denúncia do Ministério Público Federal, estava no nome da construtora OAS, mas era destinado à família do ex-presidente Lula do PT. O imóvel seria parte de propina devida pela OAS ao Partido dos Trabalhadores e o dinheiro teria saído de contratos fechados com a Petrobras. O valor arrecadado com o leilão do triplex deve ser repassado novamente à estatal, como forma de ressarcir os prejuízos da empresa. O caso gerou uma condenação ao ex-presidente Lula de 12 anos e 1 mês de prisão. Lula iniciou o cumprimento da prisão no começo do mês passado, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília voltou a negar novo pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do petista no tribunal. Delator da Lava Jato é preso em operação da Polícia Federal que investiga o tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em 6 estados e no Distrito Federal. Outras 7 pessoas também foram presas. A ação é um desdobramento da operação que prendeu o Cabeça Branca, um dos maiores traficantes da América do Sul. Um dos alvos da Efeito Dominó foi o doleiro Carlos Alexandre de Souza Rocha, conhecido como Ceará, delator da Lava Jato e que já havia sido preso por Sérgio Moro. Ele trabalhava para o também doleiro Alberto Youssef,
um dos principais delatores da Lava Jato. Ceará foi preso por tempo indeterminado em João Pessoa. Em 2015, depois de um acordo de delação premiada, ele mencionou em depoimento ao juiz Sérgio Moro os senadores Fernando Collor de Mello, do PTC, e Aécio Neves, do PSDB. Eles teriam recebido propinas de R$300 mil cada um. O delator também disse que entregou dinheiro a Renan Calheiros, do MDB, e Randolph Rodrigues, da Rede. Os repasses teriam sido ordenados por empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. Todos negaram ter recebido dinheiro e as investigações nem foram abertas por falta de provas. O parâmetro básico para se firmar um acordo de colaboração é cessar a atividade criminosa que ele vinha praticando. Então, no entender, pelo menos no meu entender, na maioria de nós, a continuidade na prática criminosa que ele revelou e que se comprometeu a cessar é motivo mais do que suficiente para a quebra de um acordo. O acordo dele foi firmado com a Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Supremo. Então, a comunicação deve ser feita hoje ainda, oficialmente, da prisão dele, e essa avaliação vai ter que ser feita por eles. Não foi um acordo firmado com a Polícia Federal e nem em primeira instância. Outros 2 operadores financeiros também são investigados na operação. Um deles, Edmundo Gurgel Júnior, foi investigado pela PF na Operação Farol da Colina, no caso Banestado. Ele foi alvo de prisão preventiva em Recife. O outro doleiro é José Maria Gomes, preso temporariamente no Rio de Janeiro. A ação de hoje, que envolveu cerca de 90 policiais federais, é um desdobramento da Operação Spectrum, deflagrada no ano passado. A Polícia Federal desarticulou uma enorme estrutura estabelecida para o tráfico internacional de drogas e que era comandada por Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, considerado pela PF como um dos principais traficantes de drogas da América do Sul. Ele foi preso em Sorriso, no Mato Grosso. Cabeça Branca foi procurado por 30 anos pela Polícia Federal e pela Interpol e chegou a fazer várias cirurgias plásticas para mudar o rosto. Ceará e Cabeça Branca passaram a atuar juntos a partir de 2016. A gente tem indícios aí de um link direto do dinheiro do narcotráfico indo parar na mão de políticos corruptos, né? Porque o dinheiro sujo não tem dono, eles não estão interessados em saber a origem, né? Eles querem receber. E esse cara que lidava com o dinheiro de narcotraficante também entregava propina a corruptos, como foi já tratado na colaboração dele em toda a investigação da Lava Jato. Nos últimos 2 anos, o Supremo Tribunal Federal reduziu pela metade a quantidade de seguranças à disposição dos ministros em São Paulo e no Rio de Janeiro, estados nos quais 4 integrantes da Corte têm residência. Atualmente, há 8 seguranças em São Paulo e 4 no Rio. Já no Paraná, onde reside o relator da Lava Jato, Edson Fachin, o Supremo reforçou o número de agentes em 2 ocasiões. Em julho do ano passado, a equipe passou de 4 para 5 homens e no início do mês passado, a Corte ampliou para 7 após o ministro relatar ameaças sofridas por sua família. Atualmente, o tribunal gasta R$24 milhões por ano com empresas de segurança privada. Defesa do ex-senador Clésio Andrade, do MDB, tem 5 dias para recorrer da condenação no Mensalão Tucano. O ex-senador de Minas Gerais foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro a 5 anos, 7 meses de prisão em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 80 dias de multa. Ele foi candidato a vice na chapa de Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998, que já foi condenado em segunda instância no Mensalão Tucano. A pena dele é de 20 anos de prisão. Atualmente, Azeredo aguarda o julgamento do recurso em liberdade. Clésio Andrade é presidente da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, e do SEST-Senat. Ele também foi vice-governador de Minas Gerais no primeiro mandato de Aécio Neves, do PSDB. Agora, ele foi acusado de ter tentado ocultar recursos recebidos da agência de publicidade do empresário Marcos Valério, que está preso em Minas Gerais pelo mensalão petista. Segundo a denúncia, foram desviados R$3,5 milhões a título de patrocínio para os cofres da campanha de Azeredo. Em depoimento no ano passado, Clésio negou lavagem de dinheiro e afirmou que fez apenas Caixa 2.
O processo contra ele estava no Supremo e desceu para a primeira instância após Clésio Andrade renunciar ao mandato de senador em julho de 2014. O ex-parlamentar diz que recebeu com espanto e indignação a sentença. Ele classificou de injusta, absurda e contraditória. A defesa informou que vai recorrer da decisão. O prazo de 5 dias termina na próxima segunda-feira. Após polêmica, Procurador-Geral de Justiça de São Paulo mantém com promotoria inquérito contra o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Na semana passada, João Paulo Ismânio tirou o caso da Promotoria do Patrimônio Público para análise a partir de um pedido da defesa do ex-governador. Os advogados queriam que Alckmin fosse investigado pela Procuradoria-Geral de Justiça. O promotor, que era responsável pelo processo, Ricardo Castro, protestou, classificou o pedido do procurador-geral como indevido e chegou a encaminhar uma representação contra o chefe ao Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. A devolução do inquérito para a Promotoria de Patrimônio Público foi anunciada hoje durante reunião do Conselho Superior do MP de São Paulo e foi aprovada por unanimidade. João Paulo Ismânio disse que não recuou sobre o pedido anterior. Explicou que cabia a ele a decisão sobre a competência da investigação e que, pelo novo entendimento do Supremo Tribunal Federal e do STJ, Alckmin perdeu o direito ao foro privilegiado quando renunciou ao cargo. Segundo Ismânio, é a primeira investigação sobre um ex-governador que não será feita pela Procuradoria-Geral, e sim por uma promotoria. Alckmin começou a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo depois que delatores da Odebrecht relataram à Lava Jato pagamentos de 10 milhões e 300 mil reais via Caixa 2 para campanhas do Tucano em 2010 e 2014. Se for condenado por improbidade administrativa, quando um agente público recebe benefícios ou vantagens em decorrência do cargo, o ex-governador pode perder os direitos políticos. São alvos do mesmo inquérito Ademar César Ribeiro, cunhado de Alckmin, e Marcos Monteiro, que foi secretário de Planejamento na gestão do ex-governador e atualmente comanda a pasta do Desenvolvimento Econômico no governo de Márcio França, do PSB. Todos negam as acusações. Supremo Tribunal Federal começa o julgamento do deputado federal Nelson Meurer, do PP do Paraná. A ação penal é a primeira da Operação Lava Jato a ser julgada no STF. Nelson Meurer virou réu em junho de 2016 e está sendo julgado pela segunda turma do Supremo. Ele é acusado de participar do esquema de desvios que envolve o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a quem teria dado apoio para manter no cargo, e o doleiro Alberto Youssef. Segundo a investigação, a cúpula do partido dele, o PP, junto com o ex-diretor, recebeu entre 2006 e 2014 quase 358 milhões de reais desviados de contratos de empreiteiras com a estatal. Desses, Meurer teria ficado com quase 30 milhões de reais, que, de acordo com o processo, ele recebeu em repasses de 300 mil reais por mês durante 9 anos. Além de 4 milhões de reais em espécie para a campanha eleitoral e outros 500 mil reais na forma de doação da construtora Queiroz Galvão. 2 filhos dele, que também são processados, teriam ajudado a receber e a esconder a origem do dinheiro. Para o Ministério Público, há provas suficientes contra Meurer e os filhos, principalmente os relatórios da quebra de sigilo bancário que mostram uma movimentação financeira incompatível com as rendas dos réus. O advogado da Petrobras pediu que sejam devolvidos à estatal mais de 34 milhões de reais que a família teria recebido de propina. A defesa de Meurer afirmou que a denúncia foi baseada apenas em delações e que o Ministério Público não diz para onde foram os mais de 300 milhões de reais que teriam ficado com o deputado. O presidente Michel Temer, do MDB, fez hoje um balanço dos 2 anos à frente do governo e disse que tirou o Brasil do vermelho. E depois da polêmica nas redes sociais, o evento, inicialmente batizado de O Brasil Voltou 20 anos em 2, teve o nome alterado. Durante o balanço feito hoje à tarde, Michel Temer comentou que ainda tem muito a fazer em 7 meses, mas que comemora por ter tirado o país do vermelho. De acordo com o IBGE, quando Temer assumiu, eram 11 milhões e 400 mil pessoas desempregadas. Hoje são 13 milhões e 700 mil brasileiros sem emprego no país. Mas o presidente defende que tem o que comemorar. O desemprego, os senhores sabem, parou de crescer. Não se aumenta o desemprego, muitas vezes diminui. E
ocupa, mais ou menos aumenta a população ocupada a quase 1 milhão a cada trimestre. Temer assumiu a presidência há 2 anos, depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT. Nesse período, o governo aprovou a reforma trabalhista e conseguiu bons indicadores econômicos, como a queda na taxa de juros, da inflação e melhorias nas contas da Petrobras. Mas amargou derrotas. A polêmica reforma da Previdência foi uma delas que não conseguiu apoio suficiente no Congresso para ser aprovada. Para apresentar os dados oficiais, o cerimonial do Planalto distribuiu um convite que continha o slogan "O Brasil voltou, 20 anos em 2". Mas nas redes sociais, o bordão teve efeito contrário. Críticas e repercussões negativas pelo entendimento de retrocesso. O presidente, então, mandou tirar a parte dos 20 anos em 2 e acabar com a possibilidade de duplo sentido. No balanço, Temer não citou a Operação Lava Jato. Mas nesses 2 anos, ele precisou enfrentar denúncias, delações, prisões de ex-assessores próximos e investigações da Polícia Federal. Só no ano passado, ele foi denunciado 2 vezes ao Supremo Tribunal Federal. A apuração dos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça foi barrada no Congresso. Mas ele ainda é alvo de outros 2 inquéritos que tramitam no STF. O que envolve propina na edição do Decreto dos Portos e outro sobre Caixa 2 em eleições. Em diferentes oportunidades, Temer negou as acusações. Sobre o combate ao crime, Temer lembrou da intervenção no Rio de Janeiro em fevereiro deste ano. Os números estão aí e comprovam que após a intervenção no Rio de Janeiro, houve redução de homicídios, redução no roubo de cargos e até de veículos. E a Polícia Federal bateu o recorde histórico na apreensão de armas e drogas, como sempre defendeu o ministro Torquato Jardim. Dados do Observatório da Intervenção mostram que o número de tiroteios no Rio aumentou depois da ação federal. Nas pesquisas de popularidade, Temer é o presidente mais rejeitado da história. Em vários levantamentos recentes, aparece com uma taxa de reprovação na casa dos 70%. Hoje, várias lideranças políticas faltaram ao evento, inclusive os presidentes da Câmara e do Senado. No discurso, Temer defendeu que espera que, depois das eleições, as disputas partidárias cessem e que todos trabalhem para o bem do país. Eu espero que logo depois das eleições as pessoas apanhem essa conceituação e possam pensar nos problemas do país e não no fato de ter ganho ou ter perdido a eleição. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala dos 2 anos do governo Temer. Michel Temer mandou confeccionar uma cartilha de 32 páginas para falar bem de si mesmo e do seu governo entusiasmante, que fez aniversário de 2 anos. Ele organizou uma pagelança no Planalto para discursar sobre um Brasil hipotético presidido por um estadista presumido. Numa hora dessas, gastar dinheiro com celebrações destinadas a abafar a impopularidade presidencial não passa de uma variante do velho costume de jogar o suor do contribuinte pela janela. Temer deveria fugir de balanços. Depois do grampo do Jaburu, a reforma da Previdência foi para as cucuias. Junto com ela, foi para o beleléu a perspectiva de recuperação pujante da economia, dos empregos e das finanças públicas. Denunciado 2 vezes e investigado em 2 inquéritos, Temer apodrece no cargo. Está cercado de auxiliares denunciados, seu sigilo bancário foi quebrado, os amigos estão na cadeia ou no banco dos réus. Mas Temer fala sobre o seu governo radioso, sem mencionar a corrupção. Os 70% de brasileiros que gostariam de adiantar o relógio para abreviar o ocaso do governo, entre eles os 13,7 milhões de desempregados, depois de ler a cartilha do Planalto e ouvir as manifestações de Temer, poderiam pedir para viver no país que ele descreve com tanta euforia, seja ele onde for. Quem não gostaria de viver no Brasil da cartilha, um país onde estrume é um outro nome de diamante? Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o cientista político Sérgio Praça, pesquisador da Escola de Ciências Sociais da FGV de São Paulo, sobre as alianças eleitorais. O Ministério Público ofereceu denúncia contra 15 pessoas envolvidas em fraudes nos fundos de pensão. A Operação Rizoma foi deflagrada em abril e é um desdobramento da Operação Calicut, que levou o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para a prisão.
Os alvos do Ministério Público foram Wagner Pinheiro, ex-presidente da Petros e dos Correios durante os governos dos petistas Lula e Dilma, Milton Lira, lobista ligado ao MDB, Marcelo Sereno, ex-subchefe da Casa Civil de José Dirceu, João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, e Arthur Machado, nomeado pelos procuradores como comandante da organização criminosa. Segundo a denúncia, as investigações mostram que os citados compõem uma grande e complexa organização criminosa dedicada à prática de diversos crimes. Arthur Machado, que já tinha sido preso no começo de abril, é apontado como responsável por captar recursos em dinheiro vivo para pagar agentes públicos. Só o ex-tesoureiro do PT teria recebido R$1 milhão em propinas, dinheiro que teria dividido com Wagner Pinheiro. O esquema ilegal teria movimentado cerca de R$20 milhões. Condenado na Lava Jato, Vacari está preso desde 2015 por lavagem de dinheiro e corrupção. Hoje, o ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou soltar o lobista Milton Lira, acusado de ser o operador financeiro do MDB do Senado. Ele estava preso desde o mês passado por ordem do juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. A defesa diz que as atividades de Lira são lícitas e que ele está à disposição para colaborar com a justiça. Na semana passada, o STJ tinha negado um pedido dos advogados para a soltura do lobista. 2 dias após o encerramento das buscas nos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, mais uma pessoa foi incluída na lista de desaparecidos. Agora são 5 no total. O advogado Alexandre de Menezes, de 40 anos, morava no 10º andar do prédio. Segundo a família, ele era solteiro, estava desempregado e fazia uso de drogas. Ele não foi encontrado desde o incêndio. O material genético coletado da mãe de Alexandre será confrontado com os fragmentos encontrados nos escombros para uma possível identificação. O prédio desabou após um incêndio na madrugada do dia 1º de maio. Cerca de 150 famílias moravam nos primeiros andares do edifício, que era uma ocupação irregular. Um dia depois dos protestos mais letais na região da faixa de Gaza nos últimos anos, novas manifestações de grupos palestinos chegam também à Cisjordânia. Os protestos em Ramallah, Hebron e Belém reuniram centenas de pessoas que entraram em confronto com soldados israelenses. Segundo um jornal da região, manifestantes jogaram pedras e queimaram pneus, e os militares responderam com bombas de gás, balas de borracha e tiros. Ao menos 20 palestinos foram levados a hospitais. Uma pessoa está em estado grave. Não há relatos de israelenses feridos. Na faixa de Gaza, mais de 4.000 pessoas participaram do segundo dia de protesto em 5 pontos próximos da fronteira com Israel. 2 pessoas morreram. Centenas também compareceram hoje aos funerais dos mais de 50 mortos nos enfrentamentos de ontem na região da fronteira de Gaza com Israel. De acordo com o governo israelense, 24 dos mortos eram militantes do Hamas, grupo radical islâmico que controla a faixa de Gaza e que Tel Aviv considera uma organização terrorista. Os protestos de hoje foram convocados para marcar os 70 anos da Nakba, quando cerca de 700.000 palestinos fugiram ou foram expulsos da região após a criação do Estado de Israel. Nas últimas 7 semanas de protestos, 107 pessoas morreram e 11.000 ficaram feridas, de acordo com autoridades de saúde. Essa escalada da violência entre palestinos e israelenses fez com que o governo da Turquia ordenasse a saída temporária do embaixador de Israel do país. O governo israelense reagiu expulsando o cônsul-geral da Turquia em Jerusalém. Ontem, o governo turco já havia chamado os embaixadores do país em Washington e Tel Aviv para consultas por conta da crescente violência depois da mudança da embaixada americana para Jerusalém. O governo da Coreia do Norte suspendeu reunião com a Coreia do Sul depois da realização de exercício militar conjunto com os Estados Unidos na península.
Os exercícios militares foram chamados de provocação gratuita em meio à melhora de relações entre as duas Coreias. Em um comunicado divulgado hoje, o governo norte-coreano questionou também o comprometimento americano com a cúpula entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciada para acontecer em Singapura no próximo mês. Segundo fontes diplomáticas dos dois países, por enquanto a reunião segue mantida. O dólar fechou em alta pelo terceiro dia seguido, cotado a R$ 3,60. A valorização hoje foi de quase 1% diante da incerteza eleitoral e do temor de que os juros nos Estados Unidos subam mais que o esperado neste ano. Há menos de um mês para a Copa do Mundo, a ansiedade não é só para o início dos jogos. A correria é grande entre os colecionadores que se esforçam para completar o álbum oficial, que tem 681 figurinhas. Na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã, zona oeste de São Paulo, não tem quem não conheça a Banca do Paulo. Também com tanto enfeite e tanto movimento. E tudo isso graças ao álbum da Copa do Mundo. A ideia surgiu em 2014. Paulo resolveu enfeitar a banca, colocou mesas e pronto. O local virou ponto de trocas. Num sábado, ele vende quase 4.000 pacotinhos de figurinha. E não é só. Porque você vem, toma uma água, um picolé, leva um doce, leva um jornal, então acaba movimentando a banca em tudo. É a segunda vez que o Rafael e o pai visitam a banca. As trocas também vão bem. Falta muitas figurinhas ainda, mas a gente vai trocando, né? Às vezes uma por uma, às vezes duas por duas. Conseguiu algumas que você estava precisando? Consegui. Qual que é que você mais quer? A que eu estava mais precisando era do Luiz Soares. O espaço em frente à banca de jornal ficou pequeno, aí a solução foi avançar um pouquinho aqui para a lateral. Tem mesinha decorada com bandeira do Brasil e a sombra do ponto de ônibus, que vem bem a calhar. Quem vê as pensa que eu estou esperando um ônibus, né? Mas eu estou trocando aqui a figurinha. É. O Cláudio, morador antigo do bairro, vem sempre. É dele a missão de completar os álbuns dos netos. Porque eles não têm tempo, eles trabalham, então eu vim aqui buscar. Ah, entendi. Né? O senhor faz esse sacrifício? Faço esse sacrifício, pior que eu estou gostando. Aqui tem estádio de futebol, museu do futebol e também tem muito álbum da Copa do Mundo. O Pacaembu é um dos pontos mais movimentados da cidade para trocar figurinha. Aqui funciona assim, você pode só trocar com alguém uma pela outra ou pode comprar do Gilberto. Ele é quase um magnata das figurinhas. Adaptou gavetas de madeira e lidera uma equipe com 7 pessoas. A figurinha comum custa de 50 centavos a R$2. As brilhantes ele vende de 5 a 7 reais. Quantos álbuns você acha que você já ajudou a completar? Ah, muitos. Por dia, assim, a faixa uns 25, 30, 40 por dia. O Luca estava feliz por conseguir as mais raras para completar o álbum. Todas as lendas, mais repetidas, e eu vou dar para minha irmã. Há 32 anos na banca de jornais do Pacaembu, Cristina também viu triplicar o movimento. A gente faz até um investimento na própria banca, né? Reforma, compra equipamento novo, é obrigada a contratar mais funcionários. Sim, é verdade que muita gente lucra com essa febre das figurinhas. Mas a Hilda, que está no terceiro álbum, garante que quem coleciona ganha mais. É uma lição de vida, de convivência, de solidariedade, é muito importante. Deviam vir alguns políticos aqui ver isso aqui, essa troca honesta, sem levar vantagem. Como previsto, a terça-feira teve mais nebulosidade e algumas pancadas de chuva aqui em São Paulo. A máxima foi aos 26 graus e já voltou a esfriar agora à noite. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo nesta quarta-feira. Quase todo o centro-sul do Brasil terá uma quarta-feira de chuvas. Isso porque uma frente fria avança sobre a costa do Sudeste e provoca chuvas amanhã aqui em São Paulo, no centro-sul de Minas, no Rio de Janeiro, mas de forma isolada.
Já entre Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul, o tempo fica ainda mais instável por causa de uma área de baixa pressão que está lá no Paraguai. As únicas áreas que terão sol e tempo firme são o centro-sul gaúcho e essa outra que inclui o norte de Minas, Goiás, oeste do Mato Grosso, Tocantins e quase todo o interior do Nordeste. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Floripa, mínima de 19 e máxima só de 25 graus, com chuvas a qualquer hora, assim como em Natal, mas por lá, máxima de 30 graus à tarde. Na capital fluminense, a máxima vai aos 33, com pancadas de chuva só à noitinha. E em Vitória, tempo firme e termômetros entre 21 e 30 graus amanhã. Para São Paulo, a previsão ainda é de sol no comecinho do dia, mas depois vem chuva. Pela manhã, o tempo fica aberto, mas depois as nuvens aumentam e chove a partir da tarde, podendo até ser com forte intensidade, mas não deve durar muito tempo. A máxima ainda ultrapassa os 30 graus à tarde em todo o interior, chegando aos 31 em Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e São José do Rio Preto. No litoral também faz calor de até 30 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. Para a capital, o tempo continua instável, com períodos de sol entre nuvens e chuvas. Nessa madrugada, mínima de 18 e máxima amanhã de 27 graus, com chuvas entre a tarde e a noite. Aí na quinta-feira deve chover só pela manhã e as temperaturas ficam entre 17 e 25 graus, com muita nebulosidade por aqui. E na sexta, os termômetros ficam entre 17 e 27 graus, com pancadas a partir da tarde. E eu já adianto que uma nova frente fria deve trazer mais chuvas para a capital no final de semana. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a dança dos números na articulação das alianças eleitorais. Nosso entrevistado é o cientista político Sérgio Praça, professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e responsável pelo blog Política Consciência na Veja.com. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, hoje o presidente Michel Temer celebrou os 2 anos de governo dele numa cerimônia com presença de ministro, ex-ministro, e ele falou bastante assim, a estilo Fidel Castro, né? Falou mais de 1 hora elencando os seus feitos. E a gente sabe que nesse estudo para as alianças eleitorais, no MDB, é pré-condição para uma aliança que se defenda o legado de Temer. E hoje ele, 1 a 1, foi destacando aquilo que se orgulha de ter feito. Foi um ato de campanha? Ele adoraria que fosse um ato de campanha, mas ele será bastante irrelevante na campanha presidencial desse ano. Ele não tem muito o que defender. De fato, para ser mais justo, algumas reformas microeconômicas foram feitas na gestão dele, ainda estão sendo realizadas por uma equipe que fica debaixo do radar lá no Ministério da Fazenda. E ele diz que depois da eleição ainda vai tentar aprovar a reforma da Previdência, né? Isso já foi descartado pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e pelo Eunício Oliveira, presidente do Senado. Acho improvável que isso aconteça, nada é impossível, né? Depende também de quem for eleito, mas isso é difícil, é um legado que o Temer adoraria ter deixado, mas foi impossibilitado pelas denúncias contra ele no ano passado. Agora, essa questão da exigência no MDB de que seja defendido o legado Temer para que ela se configure, é uma carga muito pesada, né, para qualquer candidatura que se alie ao partido de Michel Temer? O MDB está exigindo isso hoje, em maio. Vamos ver como vai ser em agosto, setembro. O MDB pode falar mais grosso agora, mas o fato é que o partido deve focar na eleição de deputados federais, estaduais e senadores. Então, vai ficar em segundo plano a eleição presidencial. Então, ele não tem força para exigir, por exemplo, que o Alckmin defenda o governo Temer, né? O máximo que, se é que haverá essa aliança, né, o máximo que o Alckmin poderá fazer é não falar muito mal do governo, mas defender será muito difícil. Vai ser difícil. Quer dizer, para Alckmin ou qualquer outro aliado? O que você ganha defendendo um governo tão impopular, né? Por mais que possa ter feito algumas coisas pontualmente boas, eu acho que fez algumas,
você não vai ganhar nada. Bom, agora, professor, chamou a atenção, o senhor falou da impopularidade, mas o que chamou a atenção nessa última pesquisa divulgada ontem, CNT-MDA, essa pesquisa, ela mostrou que o índice de rejeição dos principais candidatos é muito elevado. Ele vai de 46% e no caso do Temer chega a 87%. Mas que indicador é esse, com esses principais nomes, com percentual de quase a metade do eleitorado dizendo não? Olha, isso é natural em um cenário de tanta desesperança com a política. Dois números me chamaram a atenção. A primeira, a rejeição a Marina Silva, que estava em 56%, né? Então é algo entre 53% e 59%. E do Bolsonaro, salvo engano, estava em 52%. 52%. Assim. Marina 56%, Bolsonaro 52%. Então a Marina é um pouco mais rejeitada do que o Bolsonaro, que é uma figura extremamente polêmica. Então isso me chamou a atenção, né? Quer dizer, curioso, né? O potencial de crescimento dela parece ser menor do que do Ciro, que está 10 pontos percentuais a menos. Agora, é claro, tem muita coisa ainda para acontecer, mas esse número me chamou a atenção, né? Então, acho difícil que não haja uma candidatura de centro-esquerda ou esquerda no segundo turno, assim como é difícil que não haja uma candidatura de direita, né? Ou centro-direita, seja lá o que for. Mas em termos de frente partidária, quer dizer, um conjunto de partidos, como se cogita para a esquerda, e o Rodrigo Maia já está juntando ali partidos também do chamado centro-direita, o DEM, o PRP, o PP. Eles estão de olho no PR, no PTB, com a ideia de que com isso eles são uma força político-partidária. O professor acredita que, de fato, haja por parte dos políticos e partidos uma abertura para esse entendimento que uma frente é que fortalece uma candidatura? Olha, eu acho que a frente vai mais ser puxada por um candidato do que puxar um candidato. Eu acho, por exemplo, se o Bolsonaro continuar bem nas pesquisas lá para fim de julho, começo de agosto, essa frente tenderia a apoiá-lo, versus apoiar alguém como o Alckmin, que não está ainda bem nas pesquisas, talvez melhore, talvez não melhore. Do lado da esquerda, acho difícil que não haja uma reunião em torno do nome do Ciro Gomes. Acho que a candidatura da Marina, repito, tem uma rejeição mais alta do que do Ciro. E o Ciro, acho que é um nome com mais chances para enfrentar, por exemplo, o Bolsonaro ou Alckmin no segundo turno. Agora, Bolsonaro, né? Esse nome aí que está sendo apontado assim como tão polêmico nas pesquisas, ele está aí muito bem colocado no segundo lugar, no cenário em que o nome de Lula está também concorrendo, mas quando o nome de Lula não aparece, ele aparece em primeiro lugar. Bolsonaro tem força política e estrutura partidária para manter essa liderança até o fim? Se você puder me perguntar em novembro, darei uma resposta melhor. Estrutura partidária ele não tem. Não tem? Estrutura partidária não, mas a questão é, será que isso vai ser determinante para eleger presidente esse ano? Talvez não. O fato é que essa eleição, de fato, é muito diferente das que a gente teve até agora, inclusive a de 89. De 89, eu vi um gráfico do cientista político Jairo Nicolau no Twitter outro dia, ele mostra bem que o Fernando Collor, desde o início das pesquisas, liderava. Então a incerteza era sobre Lula ou Brizola no segundo turno. Agora a gente tem um cenário muito mais fragmentado, né? Mas você acredita que possa surgir um novo na política, um chamado, que está sendo chamado de outsider, Luciano Huck já desistiu, Joaquim Barbosa já desistiu. Há espaço e clima para o surgimento de um nome assim, e que no caso já se cogita possivelmente do Zé Luiz da Atena? Para o Senado, né? Hein? Para o Senado, não para a presidência. Não, para o Senado, mas estão cogitando para a presidência, como um outsider. Sei. Acha possível? Possível qualquer coisa, mas acho improvável. Eu acho que o outsider dessa eleição é o Bolsonaro. Por mais que ele tenha experiência parlamentar, já está quase 30 anos na Câmara dos Deputados, é ele, para boa parcela dos eleitores, que tem vocalizado esse sentimento antipolítica, mais do que qualquer outro. Então, vamos ver.
Bom, professor, para terminar, eu quero a opinião do cientista político. Aprovou a lista dos nomes apresentados pelo Tite para a seleção do Brasil na Copa desse ano? Não, faltou um São Paulino. Mas eu acho a lista muito boa, na verdade. Eu acho que o Brasil tem tudo para ganhar a Copa. Espero que o presidente Temer não tente capitalizar isso para si, mas vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Gabriel. Valorizando trabalhos manuais, aulas de música e dança, uma instituição em São Paulo busca colocar os futuros professores em contato com a metodologia Waldorf já na graduação. Esses são os alunos da primeira turma de pedagogia dessa faculdade em São Paulo. E o que ela tem de diferente é a primeira a seguir a metodologia Waldorf. A abordagem Waldorf, em linhas gerais, é mais lúdica, com foco nas artes, justamente o que atraiu a Josielma para estudar aqui. Eu cresci na periferia de São Paulo, sendo tratada apenas como mais um número, e agora eu posso olhar para as crianças diretamente como elas são, com todas as necessidades que eles têm. Às vezes eles não precisam só de aprender a ler e escrever, mas eles precisam também de um acolhimento. E é isso que eu aprendi a fazer e que eu vejo dar certo. A faculdade funciona onde é a escola Waldorf mais antiga do país, inaugurada em 1956 por professores alemães para classes de crianças e adolescentes. Nos últimos 20 anos, a procura por essa forma mais global de ensinar cresceu. Eram 9 escolas, hoje são 40. E a falta de professores preparados para o método despertou a necessidade da graduação, que foi autorizada pelo governo no fim do ano passado. Depois de 4 anos, quando esses alunos estiverem formados e já serão professores, poderão dar aula em qualquer lugar. É que o curso aqui da faculdade atende a todos os requisitos do MEC, o Ministério da Educação, só que oferece também uma grade mais rica, mais ampla, com aula de música, por exemplo. É uma forma de autodesenvolvimento muito importante. Além da gente conseguir postar a voz, que é uma coisa que na hora que você está dando aula você tem que usar muito a voz, né? A voz é a ferramenta de trabalho do educador, né? E esse cuidado da voz, que qualidade de voz que você vai falar, né? Que você vai transmitir a informação, né? A voz cantada, a voz falada, né? Então isso que eu acho que essa faculdade tem como diferencial é esse olhar, né? E trazer esse trabalho de voz para dentro da faculdade de pedagogia. A abordagem Waldorf de ensino foi criada há 99 anos pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, que, a pedido do dono de uma fábrica de cigarros, a Waldorf, desenvolveu a pedagogia. E o nome vem daí. O que muda nas escolas do maternal até o ensino médio que seguem essa linha não é o conteúdo, mas a forma como as matérias são apresentadas. Alguém que vai entrar em sala de aula, ele não entra só como um reprodutor de conteúdos, ele entra como uma pessoa. E ele precisa estar trilhando, de fato, um caminho de autoconhecimento, de autopercepção. Isso é fundamental para ele estar diante dos alunos, sejam eles alunos pequenos, grandes, não importa, né? Mas realmente como uma pessoa mais íntegra possível. Morreu hoje, aos 88 anos, o jornalista e escritor americano Tom Wolfe. Wolfe estava internado em um hospital de Nova York para se tratar de uma infecção. Ele é considerado um dos autores mais influentes do movimento do jornalismo literário. Esses escritores usavam recursos de narrativa e edição até então associados somente à ficção. Wolfe foi além, usando a sátira, o humor irônico e a irreverência em publicações como a revista Harper's e Esquire. Wolfe foi apelidado pelo jornal The New York Times como o Balzac da Park Avenue. O escritor se destacava por sua riqueza de detalhes, como no relato do desenvolvimento do projeto espacial pioneiro dos Estados Unidos e a escolha dos primeiros astronautas americanos, retratado no livro Os Eleitos, adaptado também para o cinema. Entre as dezenas de obras publicadas ao longo de sua carreira, um de seus romances mais icônicos, A Fogueira das Vaidades, que conta a ascensão e queda de um influente advogado de Nova York, foi adaptado para o cinema em 1990, em filme dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Hanks, Bruce Willis e Melanie Griffith. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá.
Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, descubra quais substâncias tóxicas para o organismo estão presentes nos alimentos.